fosse feito. Aprendemos com essa narrativa que uma ação era julgada correta não por aspectos como a sensatez, a nocividade, a injustiça ou os padrões morais usuais, mas pelo mero comando da autoridade superior. O suplício de Abraão foi um teste de obediência, no qual ele, como as cobaias de Milgram, que talvez tenham aprendido uma lição inicial com a Bíblia, foi aprovado. Histórias como a de Abraão e das cobaias de Milgram podem nos dizer muito sobre o poder e o valor da obediência em nossa cultura. Em outro sentido, porém, as histórias podem ser enganadoras. Raras vezes refletimos profundamente sobre os prós e contras das exigências da autoridade. Na verdade, nossa obediência costuma seguir o padrão clique, zoom, com pouca ou nenhuma deliberação consciente. Informações de uma autoridade reconhecida podem servir como um atalho valioso para decidirmos como agir numa situação. Afinal, como sugere Milgram, acatar as prescrições de figuras de autoridade sempre nos trouxe vantagens práticas genuínas. Desde cedo, descobrimos que seguir os conselhos dessas pessoas, pais, professores, era benéfico, em parte por causa de sua sabedoria maior e em parte porque elas controlavam nossas recompensas e punições. Quando adultos, os mesmos benefícios persistem pelos mesmos motivos, embora as figuras de autoridade sejam agora empregadores, juízes e líderes governamentais. Como seus cargos implicam maior acesso às informações e ao poder, faz sentido cumprir os desejos das autoridades devidamente constituídas. Faz tanto sentido que com frequência agimos assim, mesmo quando não faz sentido algum. Esse paradoxo é o mesmo que acompanha todas as grandes armas de influência. Uma vez percebido que a obediência à autoridade costuma ser recompensadora, facilmente nos permitimos a conveniência da obediência automática. A bênção e a maldição simultâneas dessa submissão cega estão em seu caráter mecânico. Não precisamos pensar, portanto, não pensamos. Embora a obediência impensada nos leve à ação apropriada na maioria das vezes, haverá exceções gritantes, porque estamos reagindo, não raciocinando. Tomemos um exemplo de uma faceta de nossa vida em que as pressões da autoridade são visíveis e fortes: a medicina. Como a saúde é importantíssima para nós, os médicos, dotados de grandes conhecimentos e influência nessa área vital, estão na posição de autoridades respeitadas. Além disso, a comunidade médica possui uma estrutura de poder e prestígio hierarquizada. Os diferentes tipos de trabalhadores da saúde sabem perfeitamente qual nível ocupam nessa estrutura e sabem também que o médico está no topo. Ninguém pode invalidar o julgamento de um médico, a não ser, talvez, outro médico de nível mais alto. Desse modo, uma tradição consagrada de obediência automática às ordens dos médicos se desenvolveu entre as equipes de assistência à saúde. Surge a possibilidade preocupante de que, quando um médico cometer um erro evidente, ninguém em posição inferior na hierarquia ousará questioná-lo. Até porque, depois que uma autoridade legítima dá uma ordem, os subordinados param de pensar na situação e começam a reagir. Esse tipo de reação, clique, zoom, num ambiente hospitalar complexo, torna os erros inevitáveis. De fato, de acordo com o Institute of Medicine, que assessora o Congresso americano sobre políticas de saúde, pacientes hospitalizados estão sujeitos a pelo menos um erro de medicação por dia. Quem manda realmente? Pesquisadores da área da comunicação descobriram que, nas conversas, as pessoas inconscientemente adaptam seus estilos de voz e fala aos estilos dos indivíduos em posições de poder e autoridade. Um estudo explorou esse fenômeno, analisando entrevistas no programa de televisão Larry King Live. Quando King entrevistava pessoas de grande posição e prestígio social, por exemplo, Bill Clinton, George Bush e Barbra Streisand, seu estilo vocal mudava para corresponder ao dos entrevistados. Mas quando entrevistava pessoas de posição menor, por exemplo, Dan Quayle, Spike Lee e Julie Andrews, King continuava no próprio tom e os estilos de voz destes últimos mudavam para corresponder ao do entrevistador. Os erros de que os pacientes são vítimas podem ocorrer por uma variedade de razões. Entretanto, em seu livro Medication Errors, Causes and Prevention, Erros de Medicação, Causas e Prevenção, os professores de farmácia Michael Cohen e Neil Davis, da Temple University, atribuem grande parte do problema à deferência impensada concedida ao chefe do caso de um paciente, o médico que o trata. De acordo com Cohen, num grande número de casos, pacientes, enfermeiras, farmacêuticos e outros médicos não questionam a prescrição. Tomemos, por exemplo, o estranho incidente da dor de ouvido retal, relatado por Cohen e Davis. O médico ordenou que ministrassem gotas no ouvido direito de um paciente com dor e infecção auricular. Em vez de escrever por extenso right ear, ouvido direito, na receita, o médico abreviou a instrução para R, rear, igual nádegas. Ao receber a receita, a enfermeira de plantão aplicou o número prescrito de gotas no ânus do paciente. Depoimento de leitor 6.1. De um professor universitário do Texas. Cresci num bairro italiano em Warren, na Pensilvânia. Já adulto, viajava para a casa dos meus pais com frequência, a fim de visitar minha família e meus amigos. Como em muitas localidades, hoje em dia, as lojinhas italianas desapareceram quase completamente, substituídas por supermercados. Durante uma visita, minha mãe pediu que eu fosse ao supermercado comprar tomates enlatados e percebi que as latas de tomates, em cubos tipo italiano Furmano, estavam se esgotando. Procurando na prateleira, logo abaixo daquela quase vazia, encontrei um lote inteiro de tomates em cubos da marca Furman. Examinando os rótulos, percebi que Furmano é o mesmo que Furman. A empresa havia apenas acrescentado um O ao seu nome ao distribuir alguns de seus produtos, talvez por acreditar que, ao vender alimentos no estilo italiano, sua autoridade pareceria maior se o seu nome soasse italiano. Nota do autor. O homem que escreveu este relato também comentou que a letra O acrescentada estava desempenhando um duplo papel como ativador de influência naquela loja. Além de dar autoridade ao fabricante, estando num bairro italiano, fazia a empresa se assemelhar a seus clientes. Embora o tratamento retal de dor de ouvido não fizesse sentido, nem o paciente, nem a enfermeira o questionaram. A lição importante dessa história é que quando uma autoridade legítima se pronuncia, o que normalmente faz sentido se torna irrelevante. Nesses casos, não consideramos a situação como um todo, mas reagimos a apenas um aspecto dela. Sempre que nossos comportamentos são governados de forma tão impensada, podemos ter certeza de que profissionais da persuasão tentarão tirar proveito disso. Voltando ao campo da medicina, podemos perceber que os publicitários têm explorado o respeito que nossa cultura concede aos doutores contratando atores para desempenhar papéis de médicos para anunciar seus produtos. Meu exemplo favorito era um comercial da TV com o ator Robert Young, alertando as pessoas contra os perigos da cafeína e recomendando a marca de café descafeinado Sanka. O comercial foi um sucesso, vendendo tanto Sanka que foi repetido durante anos em diversas versões.
Por que esse comercial se mostrou tão eficaz? Por que acreditaríamos nas palavras de um ator sobre os benefícios para a saúde do café descafeinado? Porque, como a agência publicitária que o contratou sabia muito bem, ele estava associado na mente do público americano ao Dr. Marcus Welby, papel que representou por muito tempo num seriado da TV. Objetivamente, não faz sentido sermos convencidos pelos comentários de um homem que sabemos ser apenas um ator que costumava representar um médico. Mas, na prática, aquele homem vendia o café Sanka. Não faz muito tempo, com propósitos semelhantes, a empresa de cartões de crédito Mastercard iniciou a promoção Tradições de Festas de Família, que permitia às mulheres conversarem online com autoridades sobre como elas, como mães, poderiam preparar seu lar para as festas de fim de ano, fortalecer as tradições de família e adquirir os presentes perfeitos, usando seu Mastercard, é claro. Quais foram os especialistas escolhidos para fornecer o aconselhamento? Foram as atrizes Florence Henderson e Jane Catmullach, cuja autoridade naquele assunto parecia advir exclusivamente de seus papéis como mães nos seriados The Brady Bunch e Malcolm in the Middle. Conotação, não conteúdo. Desde a primeira vez que vi o comercial do Sanka com Robert Young, o aspecto que mais me intrigou foi sua capacidade de usar a influência do princípio da autoridade sem precisar proporcionar uma autoridade real. A aparência foi suficiente. Isso nos diz algo importante sobre as reações impensadas a essas figuras soberanas. Quando no modo clique zoom, costumamos ser tão vulneráveis aos símbolos de autoridade quanto ao conteúdo. Diversos desses símbolos podem conquistar nossa anuência na falta do conteúdo genuíno da autoridade. Assim, eles são empregados amplamente pelos profissionais da persuasão carentes de conteúdo. Os passantes, por exemplo, se enfeitam com os títulos, os trajes e os paramentos da autoridade. Eles adoram emergir elegantes de um automóvel luxuoso e se apresentar às suas vítimas potenciais como doutor, juiz, professor ou diretor fulano de tal. Sabem que assim adornados aumentam muito suas chances de convencer. Cada um desses 3 tipos de símbolos de autoridade, títulos, trajes e paramentos, possui sua própria história e merece um exame separado. Títulos. Os títulos são, ao mesmo tempo, os símbolos de autoridade mais difíceis e mais fáceis de adquirir. Conquistar um título normalmente requer anos de trabalho e realizações. Porém, alguém que não fez o menor esforço pode adotar o rótulo que deseja e receber uma espécie de deferência automática. Como vimos, atores em comerciais da TV e farsantes fazem isso com sucesso o tempo todo. Há pouco tempo, conversei com um amigo, um professor de uma renomada universidade do leste dos Estados Unidos, que forneceu um exemplo revelador de como nossas ações costumam ser mais influenciadas por um título do que pela natureza da pessoa. Como viaja muito, com frequência se vê conversando com estranhos em bares, restaurantes e aeroportos. Ele me contou que aprendeu, por experiência própria, a nunca mencionar seu título de professor nessas conversas. Quando o faz, constata que o tom da interação muda na hora. Pessoas que foram espontâneas e boas de papo na meia hora anterior se tornam respeitosas, submissas e banais. As opiniões do meu amigo, que antes podiam desencadear um diálogo animado, passavam a gerar declarações prolixas e empoladas de concordância. Aborrecido e ligeiramente perplexo com o fenômeno, porque, como ele diz, continuo sendo o mesmo sujeito com quem vinha conversando pelos últimos 30 minutos, certo? Meu amigo agora costuma mentir sobre sua profissão nessas situações. Essa é uma situação bem diferente do padrão mais típico dos profissionais da persuasão de mentirem sobre títulos que, na verdade, não possuem. De qualquer modo, a mentirinha do meu amigo mostra igualmente a capacidade de um símbolo de autoridade de influenciar o comportamento. Eu me pergunto se ele, que é um tanto baixinho, continuaria disposto a esconder seu título se soubesse que, além de tornar os estranhos mais submissos, também faz com que o vejam como um homem mais alto. Estudos investigando como a posição de autoridade afeta as percepções de tamanho descobriram que títulos de prestígio levam a distorções na altura das pessoas. No experimento conduzido em 5 turmas de estudantes universitários australianos, um homem foi apresentado como visitante da Universidade de Cambridge inglesa. Porém, sua posição em Cambridge foi apresentada diferentemente a cada uma das turmas. A uma turma, ele foi apresentado como estudante. A uma segunda turma, como assistente de professor. A outra, como conferencista. Para a outra ainda, como conferencista sênior. E a uma última turma, como catedrático. Depois que deixou a sala, pediu-se à turma que estimasse sua altura. Concluiu-se que, com cada aumento no status, a altura percebida do mesmo homem aumentava em média 1,3 centímetro, de modo que, como catedrático, foi considerado 6,5 centímetros mais alto do que como estudante. Outro estudo constatou que, após vencer uma eleição, os políticos se tornam mais altos aos olhos dos cidadãos. Por relacionarmos tamanho e posição, certos indivíduos podem se beneficiar trocando uma coisa pela outra. Em algumas sociedades animais em que a posição é atribuída com base no domínio, o tamanho é um importante fator a determinar que animal atingirá determinado nível no grupo. Geralmente, no combate com um rival, o animal maior e mais poderoso vence. Para evitar os efeitos prejudiciais do conflito físico ao grupo, várias espécies empregam métodos que muitas vezes envolvem mais forma do que briga. Os dois rivais se confrontam com exibições de agressão vistosas, que quase sempre incluem truques para aumentar o tamanho. Vários mamíferos arqueiam as costas e eriçam seus pelos. Os peixes estendem as barbatanas e se inflam com água. As aves abrem e batem as asas. Com frequência, apenas essa exibição já é suficiente para fazer com que um dos guerreiros recue, deixando a posição de poder para o rival que parece maior e mais forte. Pelos, barbatanas e penas. Não é interessante como essas partes tão delicadas podem ser exploradas para dar a impressão de substância e peso? Existem 2 lições aqui. Uma é específica à associação entre tamanho e status, que pode ser usada por indivíduos capazes de simular o primeiro para obter a aparência do segundo. Exatamente por essa possibilidade é que muitos farsantes, mesmo aqueles de altura mediana, ou um pouco acima da média, usam palmilhas especiais nos sapatos para aumentar a própria altura. A outra lição é mais geral. Os sinais externos de poder e autoridade com frequência podem ser falsificados com os mais frágeis materiais. Vamos retornar ao domínio dos títulos para um exemplo, que envolve o que, em vários aspectos, é o experimento mais assustador que conheço. Um grupo de pesquisadores composto de médicos e enfermeiros ligados a 3 hospitais do meio oeste estava cada vez mais preocupado com o grau da obediência mecânica dos enfermeiros às ordens dos médicos. Parecia aos pesquisadores que mesmo enfermeiros experientes e qualificados não estavam empregando seus conhecimentos para avaliar o julgamento dos médicos. Em vez disso, quando confrontados com as instruções do médico, os enfermeiros simplesmente as acatavam.
Vimos como esse processo explicou o caso das gotas para o ouvido aplicadas no ânus, mas os pesquisadores do meio oeste levaram as coisas alguns passos à frente. Primeiro, quiseram descobrir se esses casos eram incidentes isolados ou se representavam um fenômeno generalizado. Segundo, procuraram examinar o problema no contexto de um erro grave de tratamento, a prescrição de um remédio proibido em dose exagerada a um paciente hospitalar. Por fim, verificaram o que aconteceria se removessem fisicamente da situação a figura de autoridade, substituindo-a por uma voz estranha ao telefone, oferecendo apenas sinais fracos de autoridade, o alegado título de doutor. Um dos pesquisadores fez a mesma chamada telefônica a 22 enfermarias diferentes em várias divisões cirúrgicas, clínicas, pediátricas e psiquiátricas. Identificou-se como médico do hospital e instruiu os enfermeiros que atenderam a ministrarem 20 mg de um remédio, Astrogen, a um paciente específico da ala. Os enfermeiros tinham 4 excelentes razões para reagir com cautela àquela ordem. 1. A prescrição foi transmitida pelo telefone, o que violava a política do hospital. 2. O próprio medicamento não era autorizado. O Astrogen ainda não havia sido aprovado para uso, nem colocado na lista do estoque da ala. 3. A dosagem prescrita era obviamente excessiva e perigosa. As caixas dos medicamentos alertavam que a dose diária máxima era de apenas 10 mg, metade do que havia sido ordenado. 4. A instrução foi dada por um homem que o enfermeiro nunca tinha visto e com quem jamais havia falado ao telefone. Mesmo assim, em 95% dos casos, os enfermeiros foram direto ao setor de medicamentos, solicitaram a dosagem prescrita de Astrogen e dali se dirigiram ao quarto do paciente a fim de ministrá-la. A essa altura foram detidos por um observador que revelou a natureza do experimento. Os resultados são assustadores. O fato de 95% dos enfermeiros não hesitarem em cumprir uma instrução claramente imprópria dessa magnitude é preocupante para todos os pacientes de hospitais. O que o estudo do meio oeste mostra é que os erros não se limitam aos lapsos triviais na administração de gotas para o ouvido inofensivas ou coisas semelhantes, mas se estende a equívocos graves e perigosos. Depoimento de leitor 6.2. De um médico da Flórida. O título de médico confere bem mais autoridade quando colocado no contexto visual de um jaleco. De início, eu detestava usar jalecos, mas mais tarde na carreira vim a perceber que o traje confere poder. Sempre que eu começava a trabalhar numa nova ala hospitalar, fazia questão de trajar o jaleco e invariavelmente a minha transição era tranquila. O interessante é que os médicos sabem disso e chegaram a criar uma ordem hierárquica atribuindo aos estudantes de medicina os jalecos mais curtos, enquanto os residentes sob treinamento recebem jalecos médios e os médicos efetivos vestem os mais longos. Nos hospitais em que os enfermeiros conhecem essa hierarquia, eles pouco questionam as ordens dos jalecos longos, mas quando interagem com os jalecos curtos, realizam diagnósticos médicos alternativos e dão sugestões de terapia abertamente, às vezes até de forma rude. Nota do autor. O depoimento do leitor aborda um ponto importante. Nas organizações hierárquicas, não apenas aqueles com posição de autoridade são tratados com mais respeito, como também aqueles sem tal posição são com frequência menosprezados. Como vimos no relato anterior, e como veremos na próxima sessão, o traje de uma pessoa pode sinalizar aos outros que forma de tratamento ela merece. Ao interpretarem suas descobertas perturbadoras, os pesquisadores chegaram a uma conclusão instrutiva. Numa situação da vida real correspondente à do experimento, haveria, em teoria, duas inteligências profissionais, a do médico e a do enfermeiro, trabalhando para assegurar que um dado procedimento fosse realizado de forma benéfica ao paciente ou, no mínimo, sem prejudicá-lo. O experimento sugere fortemente, porém, que uma dessas inteligências está para todas as finalidades práticas inoperante. Tudo indica que, diante das instruções de um médico, os enfermeiros desligaram suas inteligências profissionais e adotaram uma forma de resposta clique-zoom. Nada do seu considerável treinamento ou conhecimento médico foi envolvido na decisão do que fazer. Em vez disso, como a submissão à autoridade legítima foi sempre a ação preferida e mais eficiente em seu ambiente de trabalho, eles estavam dispostos a errar adotando a obediência automática. Ainda mais esclarecedor é o fato de que foram tão longe nessa direção que seu erro surgiu em resposta não a uma autoridade genuína, mas a seu símbolo mais facilmente falsificável, um mero título. Roupas. Um segundo tipo de símbolo de autoridade capaz de desencadear nosso consentimento automático é a roupa. Embora mais tangível do que um título, o manto da autoridade é igualmente falsificável. Os arquivos policiais estão repletos de registros de façantes cujos métodos incluem a rápida troca de roupa. Como camaleões, adotam o branco dos hospitais, o negro do sacerdócio, o verde das forças armadas ou o azul da polícia, conforme exigido pela situação, para tirar o máximo de vantagem. Apenas quando é tarde demais, suas vítimas percebem que o traje de autoridade não oferece nenhuma garantia. Uma série de estudos do psicólogo social Leonard Bickman indica como pode ser difícil resistir a pedidos de pessoas com trajes de autoridade. O procedimento básico de Bickman foi fazer algum tipo de pedido estranho a pessoas na rua. Por exemplo, apanhar uma sacola de papel jogada no chão ou ficar do outro lado de uma placa de ponto de ônibus. Em metade dos casos, o solicitante, um homem jovem, trajava roupas normais e nas outras vezes vestia um uniforme de guarda de segurança. Qualquer que fosse o tipo de pedido, mais pessoas atendiam ao solicitante quando ele trajava a roupa de guarda. Resultados semelhantes foram obtidos quando o solicitante uniformizado era uma mulher. Numa versão bastante reveladora do experimento, o solicitante parava pedestres e apontava para um homem de pé ao lado de um parquímetro a 15 metros de distância. Ora trajado normalmente, ora como guarda de segurança, dizia sempre a mesma coisa ao pedestre. Está vendo aquele sujeito ali junto ao parquímetro? Ficou estacionado tempo demais, mas está sem trocado. Dê a ele 10 cents. O solicitante então dobrava uma esquina e se afastava, de modo que, quando o pedestre chegava ao parquímetro, ele não podia mais ser visto. O poder de seu uniforme perdurava mesmo depois de ter ido embora. Quase todos os pedestres cumpriram sua instrução quando ele trajava a roupa de guarda, mas menos da metade o fez quando se vestia normalmente. É interessante observar que, mais tarde, Bickman constatou que estudantes universitários adivinharam com bastante precisão a porcentagem de anuência no experimento quando o solicitante vestia roupas normais, 50% em comparação com uma porcentagem real de 42%. Porém, subestimaram essa porcentagem quando o solicitante estava uniformizado, 63% em comparação com uma porcentagem real de 92%. Outro tipo de traje que tradicionalmente indica uma posição de autoridade em nossa cultura é o terno elegante do homem de negócios.
Ele também consegue evocar uma forma reveladora de deferência por parte de estranhos. No estudo conduzido no Texas, por exemplo, pesquisadores fizeram com que um homem de 31 anos violasse a lei atravessando a rua com sinal fechado em diversas ocasiões. Em metade dos casos, trajava um terno impecável e gravata. Nas outras vezes, vestia camisa de manga curta e calça larga. Os pesquisadores observaram a distância e contaram quantos pedestres que estavam esperando na esquina seguiram o homem. O número dos que foram atrás do sujeito de terno foi 3,5 vezes maior. Vale a pena notar que os dois tipos de trajes de autoridade cuja influência foi mostrada nesses estudos, o uniforme de guarda e o terno de homem de negócios, são habilmente combinados por vigaristas numa fraude conhecida como o golpe do fiscal de banco. O alvo da fraude pode ser qualquer um, mas o preferido são pessoas idosas que moram sozinhas. O golpe começa quando um homem de terno aparece na porta de uma possível vítima. Tudo no traje do vigarista denota decoro e respeitabilidade. A camisa branca está engomada, os sapatos pretos estão engraxados. Seu terno não é moderno, mas clássico, tecido pesado e substancial, mesmo no verão, e em tons discretos, azul marinho, cinza escuro, preto. Ele explica às suas vítimas potenciais, talvez uma viúva que ele tenha seguido às escondidas do banco até em casa 1 ou 2 dias antes, que é um fiscal do banco que, ao auditar os livros contábeis, identificou algumas aparentes irregularidades. Ele acha que descobriu o culpado, um funcionário do banco que costuma adulterar os registros de transações em certas contas. Diz que a conta da viúva talvez seja uma delas, mas não pode ter certeza enquanto não obtiver provas concretas. Por isso, veio pedir sua cooperação. Ela poderia ajudar sacando seu dinheiro para que uma equipe de peritos e gerentes do banco possa rastrear o registro da transação ao passar pela mesa do suspeito? Muitas vezes, a aparência e a apresentação do fiscal do banco são tão impressionantes que nem passa pela cabeça da vítima ligar para o banco a fim de checar se aquilo é verdade. Em vez disso, ela vai direto ao banco, saca todo o seu dinheiro e volta para casa com ele para aguardar, junto com o inspetor, notícias sobre o sucesso da armadilha. A mensagem é trazida por um guarda bancário uniformizado que chega após o expediente para anunciar que está tudo bem. Aparentemente, a conta da viúva não estava entre aquelas que foram adulteradas. Aliviado, o fiscal agradece pela colaboração e, já que o banco agora está fechado, instrui o guarda a devolver o dinheiro da viúva ao cofre, para que esta não precise voltar lá no dia seguinte. Com sorrisos e apertos de mão, o guarda parte com a soma, enquanto o fiscal agradece por mais alguns minutos antes de sair também. Naturalmente, como a vítima acaba descobrindo, o guarda não é guarda coisa nenhuma, assim como o fiscal. Na verdade, são uma dupla de vigaristas que descobriram o poder de falsos uniformes para nos induzir ao consentimento automático diante de uma autoridade. Paramentos. Além de sua função nos uniformes, as roupas podem simbolizar um tipo de autoridade mais generalizada quando servem a propósitos ornamentais.